Fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no canal. Eu sou vascaíno aqui no YouTube. Peço para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, dar o like, ok? E contribuir com a gente no QR Code aqui embaixo para ajudar o nosso canal financeiramente a crescer, pelo menos nesse início e para sempre, no caso, né? Então, como de praxe, todos os dias pela manhã eu vou estar aqui com vocês passando as notícias do dia. Algumas exclusivas, se eu tiver, no caso, eu vou passar por aqui também. E vambora, vamos lá, é isso. O primeiro tema que a gente vai tratar aqui é sobre o Felipe Coutinho, né? É um assunto que todos os dias tem uma polêmica nova, uma polêmica, no caso, uma notícia nova. E, de fato, é um jogador que vai agregar muito pro elenco do Vasco. Pelas informações que nós temos, com o jogador já está praticamente certo ali, é mais um acerto com o Aston Villa, né? Na questão de empréstimo, como é que vai ser, opção de compra, quanto vai ser. Pelo que eu soube, no caso, os empresários do jogador já estão na parada. Se eu não me engano, o Juliano Bertolucci e o Kia, né? Ele tem um outro empresário aqui no Brasil que é o Cacau, mas quem cuida mais da parte dele lá fora são ambos, e o Vasco já fez contato com os dois. Inclusive, é uma informação do canal Atenção Vascaíno, e eu estou confirmando aqui para vocês que é realmente uma informação verdadeira. Os dois, tanto o Juliano Bertolucci, que é muito amigo do Pedro Martins, porque o Pedro Martins trabalhou na Ferroviária de Araraquara, né? Então, é ferroviário, para quem não sabe, teve por algum tempo, não sei se hoje ainda é, o Juliano Bertolucci era o dono da Ferroviária de Araraquara. Então, assim, é um jogador que está em negociação com o Vasco, é um jogador que quer vir para o Vasco, e agora vai depender de acertos salariais, acertos com o Aston Villa, e tomara que nessa definição ocorra rápido, né, para que o mais rápido possível a gente possa ter o Coutinho aqui no Rio de Janeiro, ajudando o elenco, inclusive treinando, até para melhorar a parte física. Se tiver algo a melhorar, no caso, ele vai ter praticamente ali um mês ou até 20 e poucos dias para fazer isso, para treinar, para ser um cara melhor fisicamente. Então, esperamos que essa definição ocorra logo. Eu sei que tem as questões da SAF com o CRVG que pode impactar nisso tudo, mas eu acredito que não impacte, porque o Felipe Coutinho é Vasco, o Felipe Coutinho quer voltar pro Vasco, a família do jogador quer voltar pro Vasco, como eu avisei ontem. No vídeo de ontem eu falei, a família do Coutinho quer voltar pro Vasco, apoia o Coutinho voltar pro Vasco. Então, assim, é tudo questão de tempo, na minha visão. Tempo é a melhor resposta para isso, ok? Então agora nós vamos falar do Álvaro Pacheco, treinador português que chegou ao Brasil no domingo pela parte da noite. Esteve no CT na segunda-feira, conheceu o elenco, conheceu a comissão técnica pessoalmente, a comissão técnica do Rafael Paiva. Eles conversaram. A comissão técnica do Álvaro também estava no CT, conversou com alguns jogadores, tanto com os jogadores, tanto com o Rafael Paiva. Teve essa integração entre eles. Ele conheceu as instalações do Vasco, ficou impressionado até com a estrutura física do Vasco, a estrutura também de organização da Vasco SAF. Não esperava tudo isso. Álvaro está muito motivado, com muita vontade de trabalhar. Vai começar a trabalhar após o jogo de amanhã, na quarta-feira já tem treinamento e ele vai começar a dar os treinamentos. Ele vai estar, pelo que eu soube, ele vai estar no estádio hoje em São Januário, vai estar ali no vestiário com a galera, vai dar umas palavras de motivação, motivacionais no caso, e vai depois, quando começar o jogo, subir pro camarote, ficar com a sua comissão observando a partida de fora. Mas o Álvaro está muito motivado, como eu falei antes, muito motivado, com muita vontade de vencer. Soube, inclusive, que ele quer colocar o Vasco em competição internacional. É um objetivo dele, o objetivo pessoal dele é colocar o Vasco em uma competição internacional. Então o Álvaro, a partir de amanhã, começa os trabalhos, como também já disse. E ele vai pegar o Vasco, talvez, caso se confirme uma classificação hoje, numa situação até confortável, porque o Vasco vai estar classificado para as oitavas de final, caso se confirme hoje, né? O Vasco vai estar fora da zona de rebaixamento, 2 semanas para trabalhar praticamente, vai enfrentar no jogo contra o Cruzeiro em São Januário em casa, depois sai para pegar o Juventude, que não sabemos se vai ser lá no Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Vasco pode ter uma sequência boa ali, e uma sequência até mais favorável para o treinador que está começando agora, porque antes pegaria Flamengo em sequência, o Fortaleza, e sairia para pegar o Palmeiras fora. Então ele vai ter uma sequência favorável para ele. Então, a partir de amanhã, Álvaro começa os trabalhos no Vasco e torcemos para que faça um bom trabalho, para que faça o torcedor do Vasco voltar a ser feliz nesse turbilhão de notícias, principalmente numa briga entre CRVG
e a 777 com a Vasco SAF no meio. E esperamos que ele volte, foque, faça o torcedor focar mais para a parte do futebol, ok? Vamos falar um pouco dessa situação entre CRVG, associação no caso, e a SAF, Vasco SAF e a 777. Ontem, no final da noite, ali mais ou menos, a Vasco SAF, não a 777, entrou com uma liminar na justiça para derrubar a liminar que antes foi feita pela associação, pelos 30%, que era o sócio minoritário e hoje o sócio majoritário do Vasco Associativo, para derrubar essa liminar. E, dentre outras coisas, no caso, para tirar os direitos políticos da SAF e igualar, no caso, o que seria, pelo que eu pude apurar, que no conselho administrativo da SAF, todos os integrantes ficassem igualitários, não tivessem, para eles tomarem decisões em conjunto, sem que um tenha mais direito que o outro. Essa foi um pedido da Vasco SAF, fora para derrubar a liminar. Caso não derrubasse a liminar, que acontecesse isso que eu acabei de falar, que pelo menos todos tivessem os mesmos direitos, a mesma decisão, o mesmo poder de decisão, nenhum com mais decisão que o outro. Também soubemos, pela informação do Diogo Dantas, do amigo Diogo Dantas, que a 777 vai entrar na justiça, vai recorrer, inclusive o advogado falou a matéria. E tem esse imbróglio da questão do direito de imagem atrasado. Realmente está atrasado durante um dia, mais ou menos, todo dia 20 é pago. Mas pelo que eu pude apurar, apesar da Vasco SAF alegar que é a primeira vez que atrasa, não é verdade. Não é a primeira vez. O Vasco já atrasou, como eu disse no bloco anterior, no mês passado não. No ano passado, no mesmo mês de maio, porque realmente é um mês difícil, é um mês que o fluxo de caixa é pior. Então, no ano passado já teve esse atraso em até um tempo maior de um mês, ok? Um mês de atraso salarial, atraso dos direitos de imagem, e inclusive, pelo que eu pude apurar também, o fundo de garantia, no ano passado, não sei esse ano, mas ano passado eu sabia, no caso eu acabei não querendo postar, até para não criar, o Vasco estava numa crise de futebolisticamente falando, mas fundo de garantia no passado o Vasco estava atrasado, o Vasco não pagava, eu soube através de familiar de jogador, que nem está mais no Vasco ainda, ok? Que estava no Vasco, não pagava em dia. Então, assim, não adianta começar também a falar, a gestão Pedrinho, a gestão isso, ok? Que a gestão Pedrinho não pagava direito de imagem, não pagou direito de imagem agora, não, é por conta que a associação entrou. Não é bem assim, já tinha um atraso, já estava previsto o atraso, tinha um aporte de 5 milhões da 777 para entrar, que ninguém sabe se iria entrar mesmo, se iria entrar mesmo. Então, assim, é muito raso da nossa parte achar que a gestão do Pedrinho ter entrado tem a ver com salário atrasado, direito de imagem atrasado, não é verdade. Vamos falar do jogo de hoje, Vasco e Fortaleza. Vasco enfrenta o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco e o Fortaleza empataram em 0-0 no primeiro jogo, foi um jogo no Castelão, um jogo disputado onde o Fortaleza dominou praticamente as ações da partida, mas o Vasco soube sofrer e segurar o empate entre 0-0. O Vasco tomou um retrospecto bom contra o Fortaleza em São Januário e no Rio de Janeiro. O Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário e no Rio. O Vasco tem essa vantagem de ter esse retrospecto favorável ao seu favor. Mas o futebol não é uma matemática exata, não dá para dar mole. O Atlético Paranaense até ano passado fazia anos e anos que não ganhava do Vasco em São Januário. O próprio, se não me engano, o Criciúma também ganhou uma vez do Vasco em São Januário e meteu 4 no Vasco em São Januário. Futebol não é matemática exata. Se o time não jogar bem, não tiver focado, não tiver um espírito de competição, vai dar errado, o Vasco vai ser eliminado pelo Fortaleza. Então o ideal é que o Vasco deixe essas coisas de lado e jogue bola, seja competitivo em campo. Coloque na cabeça que é um jogo que vai até, inclusive, ajudar eles nessa questão de salário atrasado, de direito de imagem atrasado no caso, direito de imagem. Um dia atrasado, pelo que se sabe. O Vasco tem a chance de hoje de ganhar, se não me engano, 3,4 milhões de reais com classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E é uma chance dos próprios jogadores conseguirem esse dinheiro pro clube, no caso. Hoje o Vasco deve entrar com uma escalação repetida daquele jogo contra o Vitória. Talvez ali uma alteração no Adson, no Rossi, talvez um volante no lugar do Rossi, mas a dúvida mais ou menos é essa. Deve jogar ali com Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo e Piton, Galdames e Esforza, Payet, David, Verrete, Adson, Rossi ou mais um volante que talvez seja o Matheus Cocão. Então é isso, esperamos que o Vasco faça um bom jogo, se classifique para
inclusive ajudar o treinador que está chegando agora, como eu falei no bloco anterior. Caso o Vasco se classifique, o treinador pega o Vasco num momento bom, pelo menos, não um momento de crise, vai ter um momento de crise ali interna, mas não em campo. O Vasco vai estar fora da zona de rebaixamento, vai estar classificado para os oitavos da Copa do Brasil. Então o ideal seria que ele pegasse o Vasco nessa situação. Então esperamos que hoje seja um bom jogo, que o Vasco se classifique no tempo normal e não precisa dos pênaltis, mas se classificar nos pênaltis também vai ser bom, vai ser ótimo, classificamos, ok? E é isso, tá bom? Bom, galera, nós vamos trazer aqui uma notícia exclusiva que foi noticiada pelo companheiro Bruno Braz do UOL. A Crefisa provavelmente não será compradora da Vasco SAF, não será investidora da Vasco SAF, da SAF do Vasco. De acordo com a matéria, a conversa, no caso, atualmente, é para que a Crefisa adquira os name rights de São Januário, ou seja, que patrocine o estádio, que deu um bom dinheiro para o Vasco patrocinar o estádio para ajudar financeiramente na construção da reforma de São Januário, e em troca o nome dela será estampado no nome do estádio, o São Januário Crefisa, Crefisa São Januário, algo desse tipo, né? E de acordo com o companheiro Bruno Braz também, existe uma conversa adiantada ou avançada com um fundo de investimento árabe para que esse fundo de investimento árabe possa assumir o Vasco. É a conversa mais adiantada e mais avançada no quesito. Existe também conversa com a BTG e com a XP Investimentos, que são grupos que intermediam nessa questão de investimento para SAF, para fundo, para SAF, mas a princípio, hoje, a conversa mais avançada e mais concreta é com o fundo de investimento árabe, não se sabe o nome ainda, okay? Mas essa é a notícia, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo, amanhã tem mais, depois do jogo, um pós-jogo, no caso, né, de Vasco e Fortaleza. Tomara a Deus que seja com a classificação do Vasco. Peço para todos, como eu falei no início, ativar o sininho de notificações, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para todo mundo. Tem um QR Code aqui do lado. Ajude a gente financeiramente nesse início de canal aí, pra gente começar a crescer, dar as informações exclusivas aqui no canal. Tudo bem? Ok? E é isso. Valeu, galera. Matheus Gilbert aqui. Show!